pessoas, tudo bem? Mais um vídeo neste canal maravilhoso. Já tivemos live nesta quinta-feira e nesta sexta-feira um vídeo com exagero ou fato. Os nossos membros aqui, Curte Plus, mandaram perguntas não, afirmações, e agora eu respondo se é exagero ou fato. Então vamos lá. O João Pedro manda o seguinte: nem os próprios Titans sabem como fecharam o primeiro turno em primeiro na AFC. Eles sabem sim, João Pedro. Primeiro que boa parte desses jogos o Derrick Henry estava jogando. Segundo que o time não é só o Derrick Henry. Ainda tem o A.J. Brown, que é um bom recebedor, um dos melhores jovens recebedores da liga. O Ryan Tannehill pode não ser um primor de quarterback, mas ele é bem eficiente em vários momentos importantes. E a defesa está jogando muito bem. A marcação individual está aparecendo, até porque a pressão está ajudando nisso. O Harold Landry é um dos melhores jogadores pressionando o quarterback neste ano. O Jeffrey Simmons está muito bem também pelo meio. Ele tem mais pressões que o Aaron Donald. E tem outras peças importantes. O Bud Dupree, o Danico Autry, só para citar alguns exemplos. Então, a defesa de Tennessee ajuda muito esse primeiro lugar na AFC. Pedro Donangelo: Odell Beckham Jr. é superestimado e dificilmente voltará a figurar entre os melhores wide receivers da liga. Se você considerar os melhores, os três melhores, que a gente coloca um Davante Adams, um DeAndre Hopkins, eu concordo com você. Tá? Talvez o Odell nunca tenha sido um dos três melhores wide receivers da liga, se você parar pra pensar. É um cara midiático, é um cara com recepções de highlights, etc. Mas faltou consistência e faltou ficar saudável. Né? Vamos ver agora nos Rams como ele rende. E eu acho sim que ele é superestimado. Então pra mim é fato. A dos Titans exagero, essa é fato. Pedro Vaz: Cairo Santos é um top 5 dos kickers atualmente. Exagero ou fato? Fato. Fato. Ninguém tem uma sequência que ele teve de field goals acertados se não é um kicker acima da média. Né? E eu acho que ultimamente é um top 5. Ele quase acertou o chute de 65 jardas. No Heinz Field, que é um campo de grama, que é mais difícil chutar sem o estado ser coberto e tal. O Cairo tá com muita confiança. Kicker é muita confiança. E eu acho que sim. Top 5 dá pra falar. Matheus da Luz: com Donald, Miller e Ramsey, os Rams só não vencem o Super Bowl se o ataque não ajudar. Se fosse a NFL melhor de 7 nos playoffs, eu poderia dizer fato. Mas eu vou dizer exagero, porque a gente tem outros times na NFC. Não dá pra garantir que os Rams vão chegar no Super Bowl. E num jogo contra os Bucks, se o Brady brilhar, o jogo terrestre de Tampa fluir, conseguir interceptar o Matt Stafford, não é só o ataque dos Rams que importa. E os Packers? Dá pra desconsiderar os Packers com a defesa jogando melhor? Não. Os Cardinals? Também não. Os Cardinals, pra mim, é o melhor time da Conferência Nacional no momento. Então, pra mim, é exagero. É um dos favoritos, seria meu palpite hoje, mas eu acho exagero, porque tem que respeitar o resto da NFC. William Fenelon: os Chiefs deste ano provam o quão incrível foram os Patriots nas últimas décadas. Fato. Como é difícil um time se manter no topo, na divisão, na conferência, anunciando também na era salary cap, com o draft com as 7 rodadas e com todo o resto, né, com free agency e tal. E New England conseguiu isso. Né? Foi um time que não foi aos playoffs na era Tom Brady 2 vezes só. Em 2002, que é o ano da ressaca do primeiro Super Bowl, e em 2008, que o Brady machuca. Então, é realmente impressionante. Matheus da Luz: então, pra mim é fato. Matheus da Luz: Blake Bortles teria levado os Packers à vitória contra os Chiefs. Pra mim é exagero. O Blake Bortles não é um quarterback tão acima do Jordan Love assim. Eu acho que um Kirk Cousins, um Baker Mayfield, com certeza levariam. Eu até falei isso no podcast com o Nardini ou com o Davis, agora eu não lembro. Mas o Blake Bortles não, pra mim é exagero. Roberta Rodrigues: Mac Jones só está sendo considerado o melhor quarterback novato porque dos 5 quarterbacks draftados na primeira rodada, ele foi escolhido pelo time mais organizado que os outros 5. Roberta, eu acho que é exagero porque tem mérito do Mac Jones nisso também. Principalmente cuidar melhor da bola do que os outros calouros. O número de interceptações dos outros calouros é muito elevado. Isso ajuda pelo contraste o Mac Jones ter uma temporada melhor até agora. Mas vale lembrar que é fator. Ele está num time mais organizado que Bears, que Jaguars, que Jets. Então não tem como não dizer o contrário nesse aspecto. Ainda sobre os Patriots, Thiago Vinícius: Patriots têm se mostrado mais time que os Bills para vencer a AFC Leste. Eu acho que é exagero. Os Bills de fato fizeram um jogo muito ruim contra os Jaguars, fizeram um jogo sofrido contra os Dolphins, mas a gente já viu atuações muito fortes de Buffalo nessa temporada. Né? Então não dá para desconsiderar que tem o melhor quarterback da divisão, por exemplo, tem uma defesa com boas peças, então eu acho que é exagero. O favorito para mim ainda é Buffalo, porém tem que abrir o olho. Luca Campos: Cardinals, mesmo tendo a melhor campanha da NFL, não tem pinta de campeão como Bucks e Rams. Eu acho que é exagero, Luca. É que a questão é que a gente já viu os Rams no Super Bowl, a gente já viu os Bucks no Super Bowl, então isso naturalmente faz com que a gente veja esses times, visualize esses times mais fáceis, mais facilmente chegando numa final. Mas os Cardinals, para mim, são o melhor time da NFL no momento. A defesa está jogando bem em momentos-chave da partida, embora a defesa terrestre eu não seja tão fã. Mas o Kyler Murray está jogando como MVP, tem que ficar saudável, que esse é um ponto que eu já falei.
Mas tem pinta de campeão sim, tá? Eu acho que é exagero. Pedro Abdala, quantas mais temos? 1, 2, 3, 4, 5. Pedro Abdala, a carreira do Jordan Love está sendo prejudicada pela forma pela qual os Packers lhe administram e pelo momento que escolheram no draft. Enquanto o Rodgers estiver lá, esse problema não tem solução e ele nunca será titular dos Packers. Vai acabar sendo trocado por uma segunda rodada ou terceira mais adiante. Eu acho que é exagero pelo final da sua afirmação. Mas eu concordo que a administração do Jordan Love não está sendo das melhores. Por quê? O Jordan Love é um quarterback cru em progressão de passes, em antecipação, em leitura da defesa, sentir pressão, ler a defesa antes do snap. Ele só vai melhorar isso indo a campo. Vídeo o que está acontecendo com o Justin Fields, por exemplo, que tem basicamente os mesmos problemas. E o Justin Fields foi muito bem no final desse último jogo. Você já vê o Justin Fields mais confortável jogo a jogo. O Jordan Love vai se sentir mais confortável quando ele for a campo. Agora, dizer que ele vai ser trocado, não dá para cravar isso. Tá? Então por isso é exagero. Mas eu concordo, o Jordan Love vai evoluir indo a campo. O próprio Aaron Rodgers só melhorou quando foi a campo em 2008. De fato melhorou. Matheus Silva, falando nele, ó, Justin Fields já apresenta nuances de que se tornar um quarterback de elite em breve. Eu acho que é exagero porque você mencionou elite. Ele tem sim alguns momentos que você olha e fala, putz, olha esse passe cruzando aqui o campo para mais de 15 jardas, fora dos números. Olha essa antecipação que ele melhorou em relação ao primeiro mês de temporada. Ele tem alguns nuances que eu estou gostando. Mas elite eu acho que é muito cedo, então é exagero. Gustavo Druzian, neste momento é impossível cravar o vencedor da UFC Oeste. Fato. Tá entre Chargers e Chiefs para mim. Na live de quinta, eu mencionei que hoje seria 40% Chargers, 30% Chiefs e 15% os outros dois, Broncos e Raiders. E o Nagato Uzumaki pergunta aqui, os Giants deveriam trocar, afirma, né? Os Giants precisam trocar tudo, General Manager, comissão técnica e principalmente quarterback. Para mim é fato. Tem que começar do zero, o Dave Gettleman é o fiador do Daniel Jones, que tem seus momentos. Ele não jogou mal todas as partidas, mas ainda falta leitura depois do snap, algumas decisões equivocadas do Dave Gettleman como General Manager, Kadarius Toney na primeira rodada eu não gostei, por exemplo. Só para citar alguns problemas, né? Então eu acho que tem que começar do zero, os Giants, que é um time que há algum tempo não dá alegria para o seu torcedor e uma franquia muito tradicional, seria legal ver os Giants melhores. É isso, meu Brasil. Obrigado a todos que acompanharam esse Exagerou Fato. Para mandar afirmações para o Exagerou Fato, você tem que ser membro Curte Plus. Clica aqui embaixo em Join ou link na descrição para você ver os planos e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado aos patronos do canal também, que são membros e estão numa categoria Premium, digna de família Médici no Renascimento. E tem o finalzinho, aparece eles aqui também. Beijo carinhoso para vocês, fizemos o que pudimos e a gente volta com mais em breve aqui no YouTube. Beijo!